Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Pode sentar. Obrigado pela recepção, pelo carinho. Um privilégio muito grande estarmos juntos na presença de Deus. Pastor Renato, obrigado pelo carinho, viu? Deus abençoe. E preocupação com a palavra de Deus. É muito bom vermos irmãos assim, engajados na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, por favor. Eu vou agradecer o irmão da música. Obrigado, servo de Deus. Eu não consigo falar ouvindo, não dou conta. Eu sou da antiga, e aí eu fico prestando atenção na música, eu não consigo me concentrar. Desculpa, é um defeito meu. Marcos, capítulo 1. Vamos ver. Pode ser o versículo 14. Marcos, capítulo 1, verso 14. Amém, irmãos? Estou vendo os irmãos ainda procurando aí na Bíblia. Vamos lá, acha aí. Marcos 1, verso 14 em diante. Quanto tempo eu tenho aqui, pastor? Mais ou menos. Acharam aí? Marcos capítulo 1, versículo 14. Vamos comigo ler o texto? O texto diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam no barco consertando redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Amém. Irmãos, eu vou confessar aqui aos irmãos, eu tenho nesses últimos tempos pensado, orado e estudado um pouco sobre isso que eu vou falar. A falta de uma teologia de Jesus. A gente é muito adepto no Brasil à teologia sistemática. E a gente despreza a teologia, a teologia histórica, a gente despreza um monte de outras possibilidades de teologia. A teologia científica, a teologia apologética. A gente gosta muito da teologia sistemática aqui no Brasil. Mas eu sinto falta de uma teologia, já que a gente está falando dos 500 anos da Reforma, uma teologia que, o que é que Jesus pensa, o que é que ele fala? E a gente mesmo falando, esse texto aqui, as pessoas começam a citar pregadores famosos, autores de livros famosos, teologias famosas, teólogos famosos, fulano de tal disse, aí abre aspas, não sei o quê, não sei o quê. E às vezes, lendo o texto, eu vejo que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, tem sido desprezado e não tem a consideração que eu entendo que ele precisa ter. Então, lendo esse texto, eu vou tentar construir com vocês, nesse tempo que a gente tem juntos, qual é a ideia de o que Jesus está falando aqui. Esqueçam o resto. Se concentrem no texto. O versículo 14 começa assim, ó, e depois que João foi entregue à prisão, vamos lá. Os versículos anteriores falam do batismo e tentação de Jesus.
O Evangelho de Marcos, ele é o mais curto de todos os 4. Então, enquanto Mateus 4 ou Lucas 4 contam em detalhes a tentação de Jesus, falando que foram 40 dias e 40 noites, não sei o que lá, que vem Satanás e faz a primeira tentação, depois a segunda, depois a terceira, e leva Jesus, Satanás leva Jesus de um lado para o outro e tal. O Marcos só fala que ele passou 40 dias sendo tentado. E o que acontece na tentação de Jesus? Vamos chegar aqui. Porque o que eu quero compartilhar com vocês, que Deus colocou no meu coração, é qual é a proposta de Jesus para esses homens, quando ele diz, venham a mim, e eu vou transformar vocês em pescadores de homens. O que Jesus quer dizer com isso? E o que ele quis dizer para Pedro, Tiago, João e André? E o que isso tem a ver comigo aqui em 2022? O que isso tem a ver com você? O que Jesus, ao falar com Pedro, André, Tiago e João, o que Jesus está falando para a gente? Esse é o nosso desafio. Amém? Jesus, antes de falar isso para Pedro, Tiago, João e André, ele passou a experiência da tentação. E na tentação ele foi tentado 40 dias. E a tentação tem a ver com a identidade de Jesus. Ele ficou quantos dias sem comer? Começa com quá e termina com renta. Quantos dias? 40 dias. Depois de 40 dias, vem Satanás. E as tentações de Satanás têm a ver com a identidade de Jesus. Você já percebeu lá em Mateus ou em Lucas? Se tu és filho de Deus, ou seja, se você é quem você acha que é, se você é quem você pensa que é, filho de Deus, então pedras têm que se transformar em pão. Quando Jesus ficou em jejum por 40 dias, antes do jejum de 40 dias e a tentação de Satanás, Jesus passou por uma experiência. Quem lembra o que aconteceu antes da tentação? Quem lembra? Eu sei que vocês estão falando com vontade e tal, mas é que eu sou meio surdo. Então, qual é? Batismo nas águas. O que acontece no batismo? A identidade de Cristo é revelada pelo Pai. Ele estava na água, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e o Pai diz a identidade dele. Este é o meu filho amado. Esse aí, no meio da água, ele é meu filho amado. Nele eu tenho prazer. Quem é Jesus a partir do batismo? Filho amado de Deus. Por quê? Porque Deus disse. E todo mundo ouviu. 40 dias de jejum. Alguém já fez um jejum longo aqui? Quem já fez um jejum de 3 dias? 1, 2. 7 dias. Ninguém? Quantos quilos um homem adulto perde num jejum de 40 dias? Tinha que ter alguém da área da nutrição aqui, de verdade. Mas eu estou falando de um bom percentual da sua massa. 20%, 30%, não sei. Com 40 dias de jejum, Jesus estava desfigurado, fisicamente falando. Ele está com fome, porque o texto diz que depois de 40 dias ele teve fome. Chega Satanás. E Satanás, eu vou falar rapidamente, porque o assunto está lá no versículo 17, que nós vamos tratar. E Satanás chega para Jesus, e a tentação tem a ver com a identidade de Jesus, porque Satanás chega e Jesus está com fome. Tem pão lá? Não, é o deserto. Deserto não tem padaria. Deserto não tem pão. Deserto não tem loja de conveniência. Deserto não tem geladeira. Deserto não tem armário de comida. Deserto não tem lanche. Deserto não tem hora do almoço. É o deserto. E Satanás chega para Jesus e fala assim, então, se você é filho de Deus, igual você pensa, você acha que você é filho de Deus? E filho de Deus combina com a fome? Porque se você é filho de Deus não pode passar fome. Se você é filho de Deus não pode andar necessitado igual você está andando necessitado.
Está com fome? Tô. Almoçou? Não. Jantou ontem? Não. E anteontem? Também não. E 3 dias atrás? Também não. Tá, essa semana, o que você comeu? Nada. Tá, semana passada, o que você comeu? Nada. Tá, daqui 3 semanas atrás. Não, faz alguns dias que eu não como. Quantos dias? Mais de mês. Está com fome? Eu estou falando da tentação de Satanás. Veja que a tentação de Satanás tem a ver com a identidade, nunca foi sobre pão. A tentação de transformar pedra em pão não é uma tentação dietética. Quebrar ou não quebrar um jejum longo. A tentação é a seguinte: se você é filho de Deus, as coisas precisam acontecer na sua vida. Porque que tipo de filho, ou que tipo de Deus é esse que deixa os filhos ao léu? Se você é filho dele, ele tem que cuidar melhor dos seus filhos. Olha para você, olha para o espelho. Vejam que a gente está comemorando 500 e tantos anos da Reforma, que é a volta às Escrituras. E hoje, em 2022, agora mesmo, nesse momento, enquanto eu estou aqui falando da tentação de Cristo, do Evangelho de Marcos, num raio de poucos quilômetros aqui em volta, tem outras igrejas tendo cultos. Nossos irmãos estão lá adorando a Deus, louvando, pastores pregando. Tal. E alguns deles estão usando a teologia de Satanás. Não porque eles são do mal, mas é porque é o tom da teologia mundana que nós recebemos tempos atrás. Pastor, não entendi. Essa tentação de Satanás, se você é filho de Deus, as coisas precisam funcionar, e se você é filho de Deus, pedra tem que se transformar em pão, e se você é filho de Deus, as coisas têm que dar certo, quem inventou foi o diabo, mas hoje quem prega são pastores evangélicos em igrejas. Que se você é filho de Deus, tudo tem que funcionar. Quem inventou isso foi o diabo, tentando Jesus contra a sua identidade. Está com fome? Estou. Mas, filho de Deus, pedra tem que virar pão, meu amigo. Então, se você... A exata palavra de Satanás, se tu és filho de Deus, pedra tem que se transformar em pão, hoje é dita por pastores evangélicos, livros evangélicos, coaches evangélicos e tudo mais. Então, há um retrocesso. Porque essa teologia é satânica. Entende? Se você é filho de Deus, salta daqui porque os anjos precisam te socorrer. E as respostas de Jesus, que não é o assunto aqui, são libertadoras para mim. Porque Jesus realmente estava com fome. E crente realmente passa apuro e necessidade. Eu não estou dizendo passar fome, mas crente passa apuro. Crente atravessa deserto. Atravessa deserto. E a resposta de Jesus para Satanás, eu vou falar de uma forma contemporânea, porque eu estou contra o relógio. Jesus fala assim, realmente eu estou com fome e aqui não tem pão, é verdade. Mas isso não tem nada a ver com a minha identidade. A minha falta de pão não diz quem eu sou. A minha necessidade agora, eu estou com fome e aqui não tem pão, a minha necessidade atual não diz nada a meu respeito. A minha situação não diz nada sobre a minha identidade. Eu não sou filho de Deus porque a minha despensa está cheia. Eu não sou filho de Deus porque a minha barriga está cheia. Eu não sou filho de Deus porque eu tenho rodízio de pão. Eu não sou filho de Deus porque eu tenho fartura. Eu sou filho de Deus por uma única razão. Porque Ele me disse que eu sou. E isso aconteceu no meu batismo. Eu estava no batismo e o céu abriu e Ele falou, esse é meu filho amado. Então eu não sou filho de Deus por nenhum tipo de obra externa. Eu sou filho de Deus por causa da palavra dEle. Ele disse que eu sou. E eu não preciso de nada além da palavra dEle. A palavra dEle, para entender quem eu sou. Não são sinais, não são milagres, não são anjos voando em volta de mim. Aí o texto diz que vencendo Satanás
na tentação. O João Batista é preso. E aí sim é o start do ministério de Jesus, que é o versículo 14. Ele vai para Galiléia e começa a pregar o evangelho. Agora veja que tem dois públicos. Versículo 14, no final, ele começa a pregar o evangelho do reino de Deus. E ele começa a pregar para as pessoas, arrependam-se. Versículo 15, creiam no evangelho. Agora presta atenção no 16. Andando junto ao mar da Galiléia, ele viu Simão é o Pedro, e André, seu irmão, que lançavam redes. E para eles, Jesus diz assim: vinde após mim que eu farei de vocês pescadores de homens. Ele viu que eles eram pescadores, ele fez um trocadilho, e disse: vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. E aí a gente está distante 2000 anos do fato, e aí 2000 anos depois a gente entende que pescar homens tem a ver com convidar pessoas para o culto. Que pescar homens é tirar os peixes do mar do mundo e trazer para o barco da igreja. E será que é isso que Jesus está falando? Vamos para o texto. Jesus faz o anúncio do reino para as pessoas, no versículo 15. Ele percebe os primeiros discípulos ali, consertando redes, no versículo 16. E no 17 ele fala assim: venham após mim, venham atrás de mim. Tipo assim, eu estou indo, venham atrás de mim, eu vou transformar vocês em pescadores de homem. Quem quiser, vem. Tinha uma multidão, mas somente 2 foram. Pedro e André. Esse é o versículo 17. Versículo 18 diz que eles, deixando as redes, seguiram. Daquela multidão, Jesus consegue 2 alunos. É como se ele dissesse assim: eu vou dar um curso de como é que se pesca homens. Quem tem interesse? Aí o Pedro e o André falaram: eu já trabalho com peixe, vou aprender uma nova pesca. E o André: tá bom, põe meu nome aí. Então vocês querem aprender a pescar homens? Querem. O que a gente faz? Vem comigo que eu vou ensinar. Vou dar uma aula para vocês de como é que se pesca homens. E ele vai. O versículo 18 diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus conseguiu 2 alunos. Quantos alunos? 2. Alunos no negócio de pescar homens. É isso. É o texto falando. Na sequência, a Bíblia diz que ele, passando ali, viu mais 2, o Tiago e o João. São 2 pares de irmãos. O André e o Pedro são irmãos, e o Tiago e o João também são irmãos. E Jesus faz o mesmo convite. E eles também deixaram tudo com os funcionários e foram. Então, quantos alunos Jesus tem agora? 4. Para ensinar o quê? Pescar homens. Aí Jesus chamou os 4 e falou assim: convide eles para vir no culto. É isso que ele falou? É isso que ele falou? Não. O que ele fez? Ele entrou na sinagoga. A margem do mar da Galileia, da margem à sinagoga, é do lado, literalmente do lado, quem já foi lá sabe. Então ele falou: quem quer aprender a pescar homem, vem comigo, que eu vou ensinar. Ele conseguiu 4 alunos, ele falou: vocês 4? Então vem cá, eu vou ensinar a pescar homens. E ele entra na sinagoga. Então, curso, como é que se pesca homens? Lição número 1, ele entra na sinagoga. E lá na sinagoga, versículo 21, diz que aquele dia era um sábado, ele começou a ensinar. E maravilharam-se, eu estou no 22, da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem cheio de espíritos imundos, que exclamou dizendo: que temos nós contigo, Jesus, filho de, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Então, vamos lá, a visão é a seguinte: ele chamou os discípulos para ensinar como é que se pesca homens, e ele não saiu falando: chega na pessoa e fala, Deus te ama e tem um plano maravilhoso. Não, ele falou: vocês querem aprender a pescar homens? Querem? Então vem comigo. Ele entra na sinagoga, abre a Bíblia e começa a ensinar. O pessoal começa a ficar maravilhado, porque ele falava diferente do resto, e nisso chega um homem cheio de demônios. Quem aqui já viu uma pessoa cheia de demônios? Levanta a mão. É muita gente. Muita gente. Olha aqui para mim, a gente está contra o relógio de verdade, olha aqui para mim. Pensa num homem cheio de demônios, que é o que o texto diz. Possesso, possuído.
de espíritos malignos. Pensou? No meio do culto esse cara chega. Ele atrapalha o culto ou não? Ele atrapalha o culto ou não? Esse cara cheio de demônios, ele consegue, cheio de demônios, um homem cheio de demônios, é um bom pai? Eu sei que vocês estão respondendo, é que eu sou quase surdo. Esse cara é um bom pai? Esse cara é um bom marido? Está claro isso para vocês? Chega um homem cheio de demônios. Desculpa a sinceridade. Esse homem é uma peste. Pensa, esse cara não pode ser bom em quase nada. Só em atrapalhar a vida das pessoas. Nisso ele é bom. A Bíblia mostra um outro, assim, 2 páginas à frente, no capítulo 5, o gadareno. E como lá tem mais detalhes de um homem cheio de demônios, a gente consegue ver. Aquele cara ficava nu. Ele perdeu todo o senso do ridículo, da higiene, da educação, da ética, do respeito, da moral, dos bons costumes. Ele dorme dentro de um cemitério. Ele machuca as pessoas que vêm até ele. Quando esse cara se converte, ele quer ir embora no barco com Jesus e Jesus não deixa. Depois você lê lá o capítulo 5. Jesus fala para ele, não, volta para casa. E mostra para os teus quão grandes coisas te fez Deus. E sabe por que Jesus não leva esse cara no barco? Parece que Jesus não é muito bom em marketing. Porque hoje em dia, se a pessoa tiver uma dor nas costas e for curada, ela sai na televisão. No rádio, no jornal, na revista, no Facebook. E Jesus, se ele tivesse esse curso de marketing, ele ia levar esse cara para onde ele fosse, porque ele ia dizer, tá vendo aqui, você lembra daquele cara do cemitério? Olha ele aqui, ó. Fala aí, quem te curou? Mas Jesus não faz isso. O cara quer entrar no barco e Jesus fala, cara, volta para casa. Para você servir a mim, você não precisa andar atrás de mim fisicamente. Você está devendo para a tua mãe ser outro tipo de filho, porque a tua mãe não tem experiência de ter um filho, ela tem experiência de ter o Satanás dentro de casa. Então volta para a tua casa e mostra para os teus o que Deus fez na tua vida. Lá você é mais útil, lá, do que aqui no barco. Aqui tem 12, fica tranquilo, a gente dá conta. Então veja que Jesus está pregando, chega um homem cheio de demônios. Um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo filho, um péssimo vizinho, um péssimo patrão, um péssimo empregado, um péssimo avô, péssimo neto, péssimo amigo, péssimo tudo. Um cara cheio de demônios. Cheio de demônios, não tem respeito, não tem ética, não tem hora, não tem... Jesus não diz isso com palavras, mas olha aí no texto, dá quase para você ver isso, essa foto. Jesus tem 4 alunos e disse assim, vem comigo que eu vou ensinar para vocês como é que se pesca homens. Chegou endemoniado. Como se Jesus dissesse assim, estão vendo esse endemoniado? Vocês 4 que querem aprender a pescar homens, estão vendo? Está vendo esse cara aqui? Dá vergonha, não dá? Estão vendo esse cara? Que é um lixo do ponto de vista social. Estamos vendo. E se eu disser para vocês que eu posso enfiar a mão aí dentro? E do meio desse lixo eu consigo buscar e pescar um homem. Do jeito que a Bíblia diz que ele tem de ser. Um homem honrado, digno. Que de tudo isso que Satanás transformou a vida desse cara, é possível içar, buscar, pescar, trazer à tona um homem, conforme a Bíblia diz que ele tem que ser. Como o Senhor vai fazer isso? E Jesus mostra que pescar homens tem a ver com exorcizar os demônios. Ele olha para aquele lixo social, regido por Satanás, e diz aos espíritos malignos, saiam! E a Bíblia diz, o próximo verso, que o cara começou a se debater, eu não lembro o texto, cadê? O versículo 26, obrigado.
Então o espírito imundo, agitando, clamando com grande voz, saiu dele. Então a primeira lição que Jesus dá, ele passa na beira do mar, fala: quem quer pescar homens, aprender, vem comigo. Ele arruma 4 alunos que querem. E na primeira lição, ele pesca um homem de dentro da experiência dos demônios, de uma vida cheia de demônios. E dali ele pesca um homem. Talvez me ouvindo agora, tenha aqui um irmão ou irmã que foi pescado da mesma situação. Regido por Satanás. Vivia segundo o curso deste mundo, conforme o poder que ainda opera nos filhos da desobediência. Estou citando Efésios 2. E nós fomos pescados pelo Evangelho, pescados pela graça, buscados do charco de lodo e tendo os nossos pés firmados na rocha, que é Cristo. Isso é pescar um homem. É buscar do charco de lodo e colocar e firmar os pés na rocha. Jesus fez isso com esse cara. E os discípulos, o próximo texto diz que, e todos se admiraram e começaram a perguntar entre si: o que é isso? Que é o versículo 27. Que nova doutrina é essa? Porque com autoridade ele ordena a espíritos imundos e eles obedecem. Eu não sei se os judeus estavam mais maravilhados em ver um homem que falava com demônios, que eles nunca tinham visto, ou se eles estavam mais maravilhados porque os demônios atendiam. Porque eles perguntam assim no versículo 26, o que é isso? Que nova doutrina é essa? Porque com autoridade ele fala com demônios e eles obedecem. Não é um problema, não é que ele fala com demônios só, é que funciona. E aí o versículo 28 diz que essa fama correu por toda a província da Galileia. Mas a aula de como é que se pesca homens está só começando. O próximo versículo diz assim: e logo saindo da sinagoga, tudo isso é no mesmo dia, é o sábado. Jesus começa amanhã pregando para o pessoal na beira da praia, pergunta quem quer virar pescador de homens. O Pedro fala eu, o André fala põe meu nome aí, o outro fala eu aceito, eu estou junto. Ele consegue 4 alunos, entra na sinagoga e pesca o primeiro. Fala, é assim que se pesca homens. Mas tem mais lição. 29. E saindo da sinagoga foram para a casa de André e Simão. O André é irmão do Pedro, né? E com ele foram Tiago e João. Toda essa galera, os 4 alunos, vão para a casa do Pedro. É porque a casa do Pedro, deixa eu fazer aqui uma conta, da sinagoga até a casa do Pedro, é como daqui na porta. Realmente do lado, entende? Depois dá um Google aí, vou colocar lá, sinagoga de Cafarnaum, distância para a casa de Pedro, deve dar uns 30 metros, 40 metros, sei lá. E aí o versículo 29 diz que eles saíram da sinagoga, desse homem que ele pescou, e foram para a casa de Pedro e André. E Tiago e João, foi todo mundo. Jesus, Pedro, André, Tiago e João. E o versículo 30 diz que a sogra de Simão estava deitada com febre. E lhe falaram dela. Aí tem uma outra lição aqui. Se você quer pescar homens, Jesus precisa estar na sua casa, irmão. Não é um negócio de igreja. É uma coisa de casa. Não é uma coisa de eu na casa de Deus. Não, não, não. É um negócio de Ele na minha casa. Não é eu indo à casa de Deus e voltando para a minha casa. Eu vou à casa de Deus e volto para a minha casa. Eu vou à casa de Deus e volto para a minha casa. Não, não, não. É Deus entrando na nossa casa. E essa lição é muito importante. Porque é com ela que a gente aprende que Deus tem que ter primazia não só na nossa teologia, mas na nossa casa. Lá dentro, onde ninguém mais entra, onde ninguém sabe o que acontece, ele tem que entrar lá dentro. E essa parte é a mais difícil. Porque a gente é doutrinado a nós entrarmos no espaço de Deus. Então você aluga um prédio,
eu aqui falei, nossa, pastor, que espaço bonito, que legal, está bem legal aqui, parabéns, glória a Deus. Então, vocês alugam um espaço, ajuntam um colegiado de irmãos, eu dou 10, eu dou 20, eu dou 10%, eu dou de vez em quando, eu não sei lá. E aí o pastor ajunta, quanto que é o aluguel? Aqui é 3.500, eu não sei quanto é, 5.000, sei lá. Tá, temos esse dinheiro, está aqui o dinheiro. Pá, aí vamos pintar, vamos colocar, não sei o que, acústico, vamos colocar lâmpada, ok, tá bom, agora vamos consagrar para Deus. Senhor, isso aqui é teu. Aí de vez em quando, uma vez por semana, maioria 2 vezes por semana, os mais crentes mesmo 3 vezes por semana, alguma coisa assim, a gente sai de casa e vamos ao espaço que nós reservamos a Deus. Aí aqui a gente ora. Aí aqui a gente louva. Aí aqui a gente ouve de Deus. Aqui a gente fala de Deus, aqui a gente é crente, aqui a coisa funciona. Só que lá na nossa casa é outra coisa que a gente ouve. E é outra coisa que a gente fala. E é outra coisa que a gente vê. E é outra coisa que está diante dos nossos olhos. E é outra cultura que a gente cultua. E é outra... Isso não vai funcionar, você não vai pescar homem nunca, cara. Você não vai pescar homem nunca. A segunda lição que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: vocês querem pescar homens? Queremos. Então eu tenho que ir para a sua casa. Então eu tenho que entrar dentro da sua casa. Não é você na minha casa, é eu na sua. Vocês fizeram isso aqui para mim? Glória a Deus, está tudo certo. Só que não é isso ainda. A minha experiência religiosa não é evangélica. Eu me converti, eu não nasci na igreja evangélica. Eu me converti quando jovem. Não que eu me orgulhe disso, mas a minha experiência é do baixo espiritismo. Então eu sou da Umbanda. Cresci na Umbanda. Meu pai era pai de santo, toquei a tabaco. Eu cresci num centro. Certo? Então até... Eu não sei se eu vou ter maturidade, se eu vou conseguir falar isso, se vai dar certo o que eu vou falar, mas eu vou falar. Lá da onde eu vinha, hoje eu entendo demônios, os espíritos, os sei lá o quê, eles precisam ser agradados. Eles precisam ser agradados. Então, cada entidade fala o que ela gosta. Um gosta de champanhe, de cerveja, de pinga, de frango com farofa, de vela tal cor, de não sei o quê. Quem é desse meio sabe do que eu estou falando. Aí a gente se converte, mudam-se os presentes, mas a teologia permanece. Então, isso aqui é para Deus, então para Deus. Só que lá na minha casa é minha casa, eu não misturo as coisas. Então, é uma coisa que a conta que nunca fechou para mim, talvez pela minha experiência anterior. As pessoas acham que, então como eu fiz isso, aqui eu canto, aqui eu me dou, então quer dizer que está tudo certo. Quer dizer, a minha oferenda é essa. E aí Deus se agrada disso, então está tudo certo para mim. Eu canto, eu toco, eu prego, eu pinto, eu bordo, eu cuido das crianças, eu faço sei lá o quê. Então, beleza, a minha casa não se envolve com isso aqui. Eu me envolvo aqui 2 vezes por semana e está tudo certo. E aí, depois que eu cresci, depois que eu me converti, eu fiquei pensando, por que os caras davam um frango? Achando que... Então, você chega para Jesus e fala assim, tá aí, Jesus, trouxe aí um frango. Farofa. Você entende? Aí Jesus fala assim, eu não como frango, bicho. Farofa. Não, mas eu trouxe isso aqui para dar para o senhor. Ele falou, não, então faz o seguinte, você quer me dar? Quero. Então dá para quem está com fome. Se você der para quem está com fome, é como se você tivesse dado a mim. Mas não espere que por causa disso, eu tenha uma dívida assim com você. E aí Jesus, ele sai da primeira aula de pescar homens, pescando aquele endemoniado, e fala para o Pedro, eu quero ir na sua casa. A última carta de Cristo, Jesus mandou 7 cartas para as igrejas. E ele disse para o apóstolo João, escreve o que eu quero falar para as igrejas. A última é a carta à igreja de Laodiceia. A maioria dos cristãos tempo nessa ideia. Porque quando você olha para a última carta, a de Laodiceia, parece que Jesus estava vendo a igreja de 2022 quando escreveu esse texto.
Porque, primeiro, Laodiceia, Laos é povo. O governo vem do povo. Quem manda são as pessoas. Não é Deus, são as pessoas. E depois ele diz assim, vocês dizem assim, eu sou rico. Como é? Rico sou, de nada tenho falta. Não parece que Jesus estava olhando as igrejas da nossa época? Onde o pessoal fala, vira para o teu irmão e fala assim, eu sou rico. Aí você fala assim, eu sou rico. Agora vira e fala assim, eu não tenho falta de nada. Aí você fala, eu não tenho falta de nada. Agora fala assim, parece que Jesus viu como é que ia ser, ele falou assim, então, vocês no culto de vocês, ficam dando essa ideia aí. Eu sou rico, não tenho falta, não sei o que lá. E para esse público, Jesus termina dizendo assim, então, e eu estou aqui do lado de fora dessa igreja, na porta, batendo. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz, veja, Jesus começa o Novo Testamento sendo expulso do templo e termina sendo do lado de fora da igreja. Dizendo, eu estou aqui fora, hein, pessoal. O governo do povo, sou rico, não sei o quê, olha para o teu irmão, blá, blá. Eu estou aqui fora, tá? Batendo. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, vai no que ele está dizendo lá, é 3:20, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entro na sua casa, que é o assunto aqui. Jesus na nossa casa. Eu estou batendo na porta. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, aí chega do ciclo de você entrando na minha casa de 2 em 2 dias na semana. De você entrando na minha casa para me servir uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, porque sua agenda, seu trabalho, sua faculdade, seu namorado, seu carro, seu emprego, seu não sei o quê. Então você pode servir só uma vez por semana, 4 vezes no mês, você vem na minha casa. Chega. Se você ouvir a minha voz de verdade, aí eu entro na sua casa e ceio com você na sua casa. E se eu entrar na sua casa, se você abrir a porta e eu entrar na sua casa, um dia eu vou abrir a porta da minha casa de verdade para você. E aí você vai cear comigo. Não é o que está dizendo o texto? E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, e aí um dia ele ceará comigo. Jesus entra na casa de Pedro no primeiro dia de aula. E quando Jesus entra na casa de Pedro, a sogra de Pedro está doente. Quem lembra o que a sogra de Pedro tinha? Febre. Vamos jogar limpo. Febre é uma doença grave ou é uma coisa simples? Pastor, meu filho está com febre, então não vou estar no culto, mas vou estar aqui online. É assim que as pessoas fazem. Aí, desculpa, gente. Está com febre? Tá. Então o que você faz? Você leva direto no hospital? Não, você dá um chazinho, dá um banho, né? Se for criança, você dá um... O que dá para quem está com febre? Dipirona? Sei lá. Não é dipirona? Dipirona? Sei lá. Paracetamol? Sei lá. Não é nada grave. Ainda. Não é nada grave. É o texto falando. A mulher estava com febre. Estava deitada. Sabe quando você está indisposto? Não é nada grave. Ela estava com febre. E Jesus entra naquela casa. E tem uma mulher, a sogra de Pedro, que ela está mal, mas não é também a morte. Ela está mal, mas não é a morte. Só que o versículo de número 31, ou 30, a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Jesus soube que ela está com febre. O que Jesus fez? Foi lá no quarto. É o versículo 31. E chegando-se a ela, tomou-a pela mão, a levantou, a febre a deixou, e ela os
servia. É impressionante como Jesus, ele dá atenção àquilo que para os outros parece bobagem. Uma febre. Tá, é uma febre para mim, é uma febre para você, é uma febre para o Pedro. Mas para a mulher, ela não estava bem. E Jesus, ele dá atenção, por exemplo, 2 páginas à frente, ele desce de um barco, vem o Jairo. Jairo, né? Principal da sinagoga, o Jairo. O Jairo, ele é o principal da sinagoga. Ele devia, inclusive, ter falado muito mal de Jesus já. Porque Jesus não se dava bem com os fariseus. Os fariseus tomavam conta, fariseus e saduceus mandavam na sinagoga. O Jairo era o principal da sinagoga, ele era o líder. Era o pregador. Era como se fosse o pastor. Tem um nazareno por aí que ele cospe no chão, viu, irmãos? Cospe no chão, coloca no olho das pessoas, misericórdia. Aonde tem isso na Torá? Aonde tem isso, não sei na onde. Vocês, olha, fique esperto, porque isso é o Jairo. Só que agora, é a menina do Jairo que está desenganada. É por isso que quando o bico do barco de Jesus toca o barranco, a Bíblia diz que Jairo chega e cai de joelhos de paletó e gravata. Eu estou pensando, não era paletó e gravata, só para ele pensar. Porque ele é o principal da sinagoga. Ele tinha roupa de líder de sinagoga. Entendeu? Não sei que roupa era. Mas ele tinha roupa de líder de sinagoga. E o Jairo não está nem aí. É Jairo, né? Jairo. Ele vai até Jesus, dobra os joelhos e fala, Senhor, eu não lembro como ele fala aqui agora, mas ele fala, a minha filha está à beira da morte, vai em casa, impõe as mãos, porque, quer dizer, tudo aquilo que ele estava ensinando, ele está dizendo agora o contrário, ele está dizendo, olha, pode cuspir, fazer lodo, sei lá, agora é minha filha. Agora é minha filha, pode fazer o que o senhor quiser, porque os médicos devolveram, meu convênio é bom, eu sou líder, eu fui para a capital, os médicos devolveram, a medicina não tem resposta, está lá em casa mais para morrer do que para viver, inclusive ela morreu enquanto o Jairo estava falando com Jesus, ela morre, a doença dela, ela sim é uma doença grave, entende? E a menina tem 12 anos e o médico não sabe mais nada, então eu queria que o senhor fosse na minha casa e impusesse as mãos, pode pôr a mão, pode fazer o que o senhor quiser. E Jesus falou para Jairo, tá bom, eu vou na sua casa. Vamos embora, onde que é? Não, é aqui. Então, a Bíblia diz que era uma grande multidão e o Jairo saiu puxando Jesus para ir até a sua casa. Só que no meio do caminho tem a história da mulher do fluxo de sangue. A mão de Jesus e a de Jairo se soltam. O Jairo está levando Jesus desesperadamente, a menina está nas últimas. E quando ele perde Jesus no meio de uma multidão, quando ele olha, já tem uns 5 metros para trás. E Jesus está dizendo, alguém me tocou, vocês conhecem o texto. O Jairo, como assim, alguém te tocou? Isso é hora, vambora, a mulher, a menina está morrendo. Aí quando o Jairo volta, é a mulher do fluxo de sangue. E ela era magrinha, magérrima. Ossuda, aqui alto, o buraco aqui. Se a menina do Jairo tem 12 anos, essa mulher está perdendo sangue e vida há 12 anos. Ela é amarela, ela é anêmica, ela é magrinha, apertando os cotovelos, ela fala, foi eu. E aí Jesus vai tratar dessa mulher agora. Vamos analisar só uma coisa. Quem das duas, a filha de Jairo ou a mulher do fluxo de sangue, tem uma doença grave? Qual das duas é mais grave? Perdoe minha indelicadeza, mas hoje, eu não sei aqui como é, lá em Jundiaí você vai para o hospital, você ganha uma pulseira, dependendo da cor da pulseira, é a hora que você vai ser atendido. Não tem a ver com a ordem de chegada, tem a ver com a ordem da gravidade. A triagem, quem é mais grave é primeiro. Que cor é a pulseira dessa menina, a filha de Jairo, e que cor é a pulseira dessa mulher? Porque a menina de Jairo, na minha opinião, ela sim é grave. Tanto é que ela morre durante o processo. Agora, a mulher do fluxo de sangue, eu concordo, é uma doença ruim, mas não existe doença grave de 12 anos. Ou a doença é grave ou ela dura 12 anos.
Quer dizer, fica claro que essa mulher podia esperar mais um dia. Ela está 12 anos. Ela podia esperar meia hora. Ela podia que esperar na volta. Fica aqui na volta, porque o dela é mais urgente. Na volta eu passo. Não faz sentido isso que eu estou falando? Porque essa mulher ela tem um fluxo menstrual, ela tem uma dor no pé da barriga muito grande. Que ela sente essa dor há 12 anos. Mas a filha de Jairo, ela está morrendo. Eu estou tentando mostrar o índice de gravidade de ambas. E Jesus para o Jairo, para a mãe do Jairo, para a menina do Jairo, a dor no pé da barriga que essa mulher sentia, por favor, não estou menosprezando, mas em comparação com a menina, morre, não morre, respirando por aparelhos na UTI, pip, pip, pip. A mulher não, ela está andando, ela está na rua, ela está falando, ela decide, eu vou lá tocar nele, e a menina está em coma. Então, compare a gravidade. Em índice de gravidade, a filha de Jairo. Essa sim é grave. A moça, a mulher do fluxo, pode esperar um pouquinho. Pode ser na volta. Pode ser amanhã. Pode ser semana que vem. Pode ser daqui a um mês. Só que o que Jesus faz? Ele para. Por ela. Ele atende a gente naquilo que para os outros é bobagem. Eu mesmo estou fazendo esse papel aqui agora. Estou dizendo, não, a do Jairo sim é mais grave, a dela, tá, mas eu não estou na pele dela. Eu não sei qual o limite dela. E Jesus, Ele sabe qual é o nosso limite. Até naquilo que para os outros é bobeira. Até naquilo que para os outros, não, dá para aguentar. Não, você não sabe se dá para aguentar. Dá para aguentar clinicamente é uma coisa, mas e psicologicamente, e emocionalmente, e espiritualmente, só Jesus sabe. Jesus para por nós, até para falar de alguma coisa que para outra pessoa é bobeira. Às vezes, um pequeno milagre, um pequeno sinal, que é um capricho. Não, mas é um capricho para quem está de fora. Para você, fez toda a diferença. Para aquela mulher fazia toda a diferença Jesus parar ali, naquela hora. Porque aquela mulher, muito embora não fosse tão grave quanto a menina de Jairo, essa mulher, ela não podia ser tocada por ninguém. E essa mulher, ela era imunda devido à sua enfermidade, mas o dinheiro dela não era imundo. Porque ela gastou o dinheiro com os médicos que não podiam tocar nela. Eu não sei como funciona isso aí na prática. Mas o dinheiro dela eu recebo, mas eu tocar nela eu não posso. Então Jesus falou assim, não, essa mulher não é pela doença clínica, mas é pelo peso que está representando para ela. A filha de Jairo vai esperar, ela pode até morrer e ela vai ressuscitar, mas essa mulher, ela precisa de mim aqui e agora. Jesus entra na casa de Pedro, a mulher está com febre, a sogra de Pedro está com febre. Jesus falou, não, eu vou lá no quarto. É febre? Eu também trabalho com pessoas que têm febre. Eu também, não é só ressuscitar mortos e tudo mais. Eu também lido com coisas, com danos de pequena monta. Me leva no quarto. Jesus chegou no quarto, a mulher estava deitada na cama. Entenda a figura narrativa. Quarto, mulher, deitada na cama, desfalecida. Jesus pega a mulher pela mão, é o versículo de número 31, tomando-a pela mão, levantou. A febre deixou e ela começou a servir. Lembrando que isso aqui é uma aula, tá? Jesus está ensinando para os discípulos como é que se pesca homens. E vamos ver se o Pedro aprendeu. Abre em Atos 9. Em Atos capítulo 9, só para uma questão temporal aqui, vamos lá. A gente estava lá em Marcos 1 e vamos dar um salto para Atos 9. Deixa eu achar. Aqui. 9:37. Só efeito de contexto. Em Atos 9, Jesus, lá em Marcos, está começando o seu ministério. Jesus terminou o ministério, morreu assassinado, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ficado 40 dias com ele, já tinha sido assunto aos céus, o Espírito Santo já tinha descido, o Pedro já tinha caído, já tinha levantado, já tinha sido perdoado, já tinha virado pastor. Agora Pedro é líder da igreja. Isso é Atos 9. Pedro é líder da igreja agora.
E aí, líder da igreja, Atos 9:37 diz assim: aconteceu naqueles dias que enfermando, versículo 36, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida é Dorcas. Ela era cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. Mulher, quarto. Pensa na figura narrativa. Como líder, era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse para vir ter com eles. Levantando-se, Pedro foi ter com eles. Quando chegou, levaram para o quarto alto. As viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas, as vestes que Dorcas fazia quando estivera com elas. Pedro, fazendo que todas saíssem, pôs-se de joelhos, orou, e voltando ao corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, Pedro assentou-se, ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. Você entendeu a figura narrativa? Uma mulher deitada na cama, fechada num quarto. Pedro chega lá, ora, a mulher volta à vida, Pedro dá a mão. Exatamente o que Jesus fez com a sogra de Pedro. A diferença é o grau da enfermidade. Mas Pedro aprendeu com Jesus. E aquilo que Jesus fez dentro da casa de Pedro, Pedro agora está fazendo dentro da casa de outra pessoa. E é daí que vem a importância de Jesus estar na nossa casa. Isso também é pescar homens. Que a gente entende que pescar homens é convencer pessoas. E não é. Convencer pessoas não é nossa responsabilidade. Só pregar para elas. Quem convence é outra pessoa no cristianismo. Imagina que você pega um barco, e vai em alto mar e resolve pescar peixes. Aqui é lugar bom de peixe. Aí você joga a âncora, aí você vê um monte de peixe e você fala assim, tá, eu vou convencer esses peixes que o barco é mais legal que o mar. Aí você chama os peixes, mas falou, ó, aqui no barco tem som, aqui no barco tem Wi-Fi, aqui no barco tem cozinha, aqui no barco tem sombra, aqui no barco tem água de coco, aqui no barco tem não sei o quê, aqui no barco tem uma rede preguiçosa para deitar. Ora, isso apetece o peixe? Mas é isso que as pessoas querem fazer hoje. Querem chegar no ímpio e convencer que a igreja é um lugar legal. Não é. Mas, desculpa a sinceridade. Para quem é do mundo, a igreja é chata, meu. É só você lembrar quando você não era crente. O que você achava de crente? O que você achava de igreja? O que você achava de pastor? O que você achava de culto? O que você achava da Bíblia? O que você achava do... É com essa cabeça que eles vivem. Então a pessoa fala, não, vamos fazer uma igreja bem legal para eles acharem que aqui é bem legal. Não, não é legal para eles. Não é legal para eles. É chato. O culto não acaba, o pastor fica... A nossa parte não é convencê-los que a gente é legalzinho e que a igreja é legal. Nossa parte é pregar para eles. E quem convence é o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Vamos continuar. Como é que se pesca homens? Falta 9 minutos. Eu parei em que versículo? 31. Ok. Estamos no primeiro dia de como é que se pesca homens. 32. E chegando à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Toda a cidade se ajuntou à porta. A porta da casa de quem? De quem? Pedro. E Jesus curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava que os demônios falassem, porque a todos conhecia. E levantando-se de manhã, Jesus dormiu na casa do Pedro. É o texto. Olha aí o versículo 35. E levantando-se de manhã, então no versículo 34, fala que ficaram lá até a tarde, não sei o que, ele ficou pregando, curando as pessoas. Beleza.
Aí Jesus dormiu lá. Imagina que o Pedro chegou na mulher dele, lá pelas tantas, não sei que horas, os 7, meia, 8 da noite. E a mulher falou assim, e aí? Ele veio para cá, tal, minha mãe tá boa, mas e aí? Eu, Pedro, então, ele está aqui em casa. Não, mas ele vai dormir aqui? Porque mulher tem esses negócios, tem a preocupação. Não, mas ele vai dormir aqui? Eu falei, então, eu acho que, tá, mas esses que você trouxe também? Porque tem o João e o Tiago. Acho que vão. Não, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer colocar aqui no sofá. Nem tinha sofá naquela época, o pessoal era no chão, mas só para a gente pensar. Vamos colocar aqui no sofá. Aqui dorme Jesus. Aqui na sala. E aqui a gente faz um colchão aqui para o Pedro, ou melhor, para o Tiago e o João. Eles são irmãos, um dorme para o pé, outro para a cabeça. E amanhã cedo, você já pula cedo. Porque, sabe quando você tem visita em casa? Diferente. Aquela mulher recebeu 3. Jesus, João e Tiago. Vocês estão entendendo ou não? Amanhã cedo você já... Que horas que abre lá o mercado? 6h30, 7 horas. Então, 6 horas você já pula, meu amigo. Porque aí você vai comprar um leite. É um café diferente. Não é? É um café. Você tem uma visita em casa agora. Ilustre. Ilustríssima, que sarou sua mãe. Então você já faz o seguinte, aí Jesus já está deitado na sala, o Tiago e o João aqui, o André no quarto dele, que era irmão do Pedro, a sogra na cama, agora boa, está todo mundo dormindo na casa. Não é? E a mulher do Pedro aqui, ó, não, amanhã você já traz aí o mortadela, a mortadela eles são judeus, não pode, mas pão com queijo, sei lá, eu não sei. Mas imagino que a mulher do Pedro deve ter dado as cartas ali e falou, amanhã, meu amigo, você já... Agora, sabendo disso, vamos para o versículo, eu vou parar já. Versículo 35, né? E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Está falando de quem aqui? Quem fez isso? Jesus. Jesus dormiu na casa do Pedro. A mulher do Pedro falou, você já levanta cedo, umas 6 da manhã. Porque Jesus está na nossa casa, tem que fazer café diferente. Tá bom. Só que Jesus levantou antes. É o versículo 35. Porque vamos lá, vamos dar um horário aqui. Me ajuda aí. Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro. Outra versão, ainda antes de sair o sol. Que hora é essa? É antes de sair o sol. Não, 5 já saiu, né, irmão? 5 já está clareando. É antes de sair o sol. Que horas? Fala um horário aí. De 3, 4h30 já não dá. 3h30, vamos de 3h30? Tá bom. O Pedro dormiu, falou, não, já vou acordar cedo, 6 horas já pulo. Você pegou a ideia, não? 6 horas eu já vou no mercado. Porque eu sei que abre 7, mas eu bato lá, e já deve ter mandado o WhatsApp aqui, falou, tal hora, não sei o que, tal. Vou colocar o despertador para despertar 6. 15 para 6. Só que Jesus tinha levantado, que horas? 3h30, meu amigo. Que é o versículo 35. Ainda escuro, saiu e foi para um lugar à parte e ali orava. E seguiam-nos o Simão e os que com ele estavam, e achando-o, ou seja, eles começaram a procurar. Então o Pedro levantou 6 horas, chegou lá, a cama de Jesus, o lugar lá, limpo. E o Tiago e o João dormindo. Ele falou, deve estar escovando os dentes, deve estar lá fora, não sei. Aí ele abriu, não está. Vocês viram para onde ele foi? Aí o Tiago e o João, não. E agora? Então bora procurar. Aí saíram lá fora e tal. Jesus tinha saído 3 da manhã para orar. Para orar. Agora me diga se ele tinha necessidade. Ele tinha. Então por que ele fez isso? Porque ele está ensinando como é que se pesca homens.
qual é essa lição? A lição é que orar não é dever. A lição é que orar não é obrigação. Orar é privilégio de filho de Deus. Oração é privilégio de filho. Orar é privilégio de filho de Deus. Eles acordaram de manhã, começaram a procurar. Aí versículo 37. E achando-o, disse a eles: todos aqui estão te buscando, porque minha esposa fez o café, não sei o que. Ele falou: então bora para a aldeia, para que eu pregue ali também para eles, porque é para isso que eu vim. Queria ter tempo de continuar aqui na jornada de pregação, de o que é pescar homens. Então, pescar homens, primeiro, homens são pescados do lixo. Do lixo, como aquele endemoniado. Quando você tiver a oportunidade de pregar, ao invés de ficar querendo convencer almas de que a igreja é legal, pregue que eles estão no lixo. Porque foi assim que a gente se converteu. A gente não se converteu com um pastor dizendo: oh, você é tão maravilhoso, você é tão bonitinho, você é o bichinho de Jacó. Não. Não foi assim que nós nos convertemos. Sabe como a gente se converteu? Você é um pecador, ignorante, perdido, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E você olhava para a Bíblia e olhava para você e dizia: sou mesmo, o que eu faço? Caia de joelhos, arrependa-se, confesse Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. É assim que a gente se converteu. Por que a gente quer pregar para os outros dizendo: aqui é legal, nosso povo é descolado, nossa igreja, temos uns jovens que eles são todos... Não é assim que se pesca homens. Se eu pegar deixa eu ver, se eu pegar meu telefone agora e acender a lanterna, que diferença fez na sua Bíblia aí, se você vai ler? Com ela acesa ou apagada? Faz diferença? Faz diferença? Fez? Olha na sua Bíblia. Fez diferença? Tá. E se apagar todas as lâmpadas? Tudo fica escuro. Fecha tudo, todo o foco de luz. Aí eu acendo essa mesma luz. Ela vai parecer mais forte. Por quê? Porque a luz, ela parece muito mais forte e necessária quando em contraste com trevas. Quanto mais escuro, mais a luz vai parecer forte. Evangelho é a luz. E essa luz vai parecer mais necessária, mais profunda, mais forte, mais abundante, quando em contraste com a negridão dos pecados dos pecadores. Quando você for pregar o Evangelho, pregue contra o pecado. Quando você for pregar o Evangelho, fale da escuridão na qual eles estão. Porque aí, quando você apresentar o Evangelho, essa luz vai ser mais forte. Não adianta ficar: não, a gente é legal, a gente é descolado, a gente fala na gíria também, a gente dança também, a gente joga também, a gente bebe também, Não adianta. Não adianta, não é isso que ele está procurando. Depois, Jesus se importa com aquilo que para os outros é bobagem. Ele vai na mulher com febre e levanta a mulher da cama. Por isso que Pedro depois ele vai na mulher morta e do mesmo jeito, usando o mesmo método, ele levanta a mulher da cama pela fé e com o poder no nome de Jesus Cristo. E terceiro, sei lá, na ordem, orar não é obrigação da igreja. Orar é privilégio. É privilégio. Uma igreja desse tamanho aqui deve ter umas 8 pessoas no louvor. Mais ou menos. É isso? Não sei quantos. Quantas pessoas ao todo? Acertei? 8. Se o líder do louvor falar assim: vai ter um evento especial, não sei o que lá, eu quero todo mundo aqui. E ao invés de 8, vem metade, ele não vai gostar dessa ideia. É ou não é? Ele vai dizer: ué, irmãos, eu chamei os 8, vem 4? Vocês estão de brincadeira? E a responsabilidade, e o horário, e tal. Mas se o pastor da igreja disser assim: vai ter um culto de oração, e metade vier, o pastor solta fogos. O pastor fala: o quê?
Metade de todos os membros vieram no culto de oração. Meu Deus, isso é um avivamento na igreja. Então, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa não está dentro dos conformes. Orar não é nossa obrigação.